Bom dia, povo de Deus. Mais uma manhã de segunda-feira, um novo dia, em que eu estou na minha ignorância, mas observando em espírito a palavra de Deus. E como eu creio que a palavra de Deus é dele, não é minha, mas quando ele pede a cada um de nós, ide, pregai o evangelho que você aprendeu de mim, e todos aqueles que crê nesse evangelho e for batizado será salvo. Mas porém, aquele que também não crê e não for aceitar esse batismo estará condenado. Não é palavra minha, porque ele, além de nos ter alertado quando ele mandou que os discípulos fossem e ensinassem desse jeito, ele também avisou que a casa que ele não fosse bem recebido, que eles ao sair dali sacudisse a sua sandália para que até a própria poeira da sandália ficasse por ali. Então, meu irmão, minha irmã, que tiver a oportunidade de estar tendo a curiosidade de estar entrando no YouTube e vendo esse vídeo, essa mensagem, eu quero fazer questão de ler um trecho que talvez você já tenha lido, mas porque ainda não tomou posse que a palavra dele, ele nos alerta que a cada um de nós não deveríamos acrescentar nem uma vírgula, mas também não diminuir, porque ela é a verdade. E quanto à palavra dele, ele disse: nenhuma das palavras que sair da minha boca voltará vazia, sem antes cumprir para aquilo que ela foi enviada. Então, nesta manhã, meu irmão, eu estou simplesmente sendo instrumento do Senhor. Para você que talvez está aí na religiosidade ainda, onde seus pais levou você sobre uma igreja e apresentou. Uma vez José e Maria também fez isso. Mas hoje você entende que você foi batizado, mas na realidade, de acordo com a palavra do Senhor, você foi apresentado, assim como Jesus foi. E quando ele entendeu que precisava, como homem, sepultar a velha criatura, ele procurou João Batista e foi emergido nas águas sobre o Rio Jordão. Talvez você, meu irmão, minha irmã, já ouviu falar isso várias vezes, mas ainda não tomou posse da verdade do Senhor. Que ele diz que aquele que crê na verdade dele e praticar, esse será salvo. Então, ele deixou escrito aqui, na verdade, o Pai, tocando na mente de um homem chamado Nicodemo, que era um homem instruído na lei dos homens naquela época, ele se chamava a lei de Deus, mas a verdade é que a lei de Deus estava apagada ali, porque eles não queriam obedecer. E ali, esse homem chamado Nicodemo foi até Jesus a perguntar o que ele deveria fazer para também alcançar a salvação. Então, no capítulo 3 do livro de João Batista, na verdade de João, ele vem dizendo, Jesus instruindo a Nicodemo acerca do novo
nascimento. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus estava simplesmente falando com Nicodemo que ele precisava nascer de novo. Um certo trecho da palavra de Deus, o Senhor disse: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, uma vez que você é imergido nas águas, crendo em Espírito e em verdade, ao levantar dali uma nova criatura, você e eu precisamos caminhar na visão do Espírito Santo de Deus. Então Jesus instrui Nicodemo sobre o novo nascimento. E o versículo 1 ele está dizendo, Nicodemo, que era um homem instruído na lei, tenha curiosidade de observar essa mensagem do Senhor. Aliás, os feitos que Jesus vinha apresentando. E ali ele vai à noite falar com Jesus. Jesus, entendendo em espírito e em verdade o que Nicodemo queria, então Jesus para ouvir Nicodemo. Então a palavra do Senhor vem dizendo no versículo 3 do capítulo, no versículo 1 do capítulo 3 de João, ele diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. No versículo 2 ele está dizendo, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazem se de Deus não for. Se Deus não for com ele. Ou seja, Nicodemo entendia que tudo aquilo que Jesus fazia, ele fazia através de Deus. Mas Jesus, lendo o pensamento de cada um de nós, e principalmente nesse dia, no caso de Nicodemo, mas hoje ele pode estar falando comigo, com você, que nem tem esse nome, Nicodemo, mas pode chamar João, Maria, Pedro, Paulo, Antônio, não importa. Mas ele está falando comigo, com você. Amém? E Jesus, lendo o pensamento dele, sabia porque ele estava ali, a curiosidade dele, Jesus responde e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondendo, na verdade te digo, que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, você que tiver a oportunidade de estar ouvindo esse áudio nessa manhã e talvez ainda não tomou essa decisão, creia que Jesus simplesmente estava falando, alertando, nos ensinando. Isso não foi simplesmente lá no passado, é hoje, é agora, para mim e para você, porque talvez amanhã pode ser tarde demais. Porque ele disse, se você não nascer das águas
e do Espírito Santo, você não entra no reino de Deus. Amém? Se você tiver curiosidade de ler, observa que as palavras que eu estou falando não provêm de mim, mas vêm da verdade que é do Senhor. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, observa, meu irmão, esses ensinamentos. Mas mais do que isso, porque o Senhor disse que aquele que crê e não obedece é pior do que o incrédulo. Então, que você leia, procure ser alertado através do Espírito Santo, porque o que Ele quer é que nós todos alcançaremos a glória do Senhor Jesus. Ele nos ensina, mas não obriga nenhum de nós, porque Ele quer que eu entenda em espírito e em verdade os ensinamentos dele, e assim serei mais do que vencedor. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.